realidade é que a essência da escola prussiana está imersa na própria estrutura de nossa escola. Os testes padronizados, a divisão de idades, as aulas obrigatórias, os currículos desvinculados da realidade, o sistema de qualificações, as pressões sobre professores e crianças, o sistema de prêmios e recompensas, os horários rígidos, o claustro e a separação da comunidade, a estrutura vertical. Tudo isso continua fazendo parte das escolas do século XXI. A escola está fechada ao mundo exterior. Eu estava explicando o título do meu livro do mapa escolar ao território educacional para indicar essa fábula do cartógrafo que conta Borges, que começa a fazer um mapa de um território qualquer e se esforça para fazê-lo o mais perfeito possível. O mapa acaba substituindo o território. Hoje em dia a escola se enclausurou, se enfiou dentro do mapa. O que se ensina? Verdades que estão no mapa, não no território. Escola não é sinônimo de educação. A escola pode ser um velho mapa da sabedoria, mas a educação é o território onde todo o aprendizado acontece. O que é uma boa educação? Conseguir que a maior quantidade de crianças atravesse os padrões de qualidade? Que obtenham ferramentas e conhecimentos que não lhes interessam para superar barreiras que outros lhes impõem? O objetivo da educação não era alcançar uma boa qualidade de vida? Esqueçamos por um instante tudo que sabemos sobre educação, toda a nossa forma de entender a escola, tudo que nos disseram que devíamos aprender na vida e o que devíamos ensinar aos nossos filhos. Começar a ver cada coisa, a revisá-la como se nunca a tivéssemos visto. Ou seja, cada ação, cada atitude, cada costume. Se não estivéssemos fazendo as coisas como vimos fazendo, porque sempre as fizemos assim, como as faríamos hoje? Não? É como balançar a cabeça e dizer, bom, vamos recomeçar. Vamos recomeçar. Olha só, vocês têm que entender que o discurso que vocês escreveram é uma coisa que pode incomodar muita gente. Tá bom, mas então, a gente escreveu assim, por que a gente não vai poder ler? São nossas palavras, Tá. o que pensamos, qual é o problema? O senhor não é responsável Não, por não, isso. não, 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 Pensamento pode parar, diferente, pode parar, pensamento para diferente. um pouco, Martim, porque eu te conheço. Tudo te incomoda na escola. Eu te incomodo, os professores te incomodam, eu te conheço bem, Não, o tá? senhor não me Olha, conhece, não. eu te conheço Não, o sim. senhor não me conhece. Nós não queremos ensinadores, queremos educadores. Isso é fácil. O que é difícil é ajudar a produzir o desenvolvimento normal de uma pessoa. Se eu quero fazer isso, o primeiro passo é conhecer o ser humano intrínseco, que potencialidades traz, em que idades surgem quais potencialidades. Mas não segue a criança, não está observando a criança, não conhece realmente a criança. A cada uma individualmente, mas conhece muito bem a teoria. Então, é como um adulto que sabe que comportamento esperar da criança, mas está um pouco cego sobre a realidade. O centro dessa educação é a criança. Então, ela é pensada a partir de quais são suas necessidades e não de quais são as nossas necessidades enquanto adultos. As crianças já nascem com essa capacidade de criar. São criativas, observadoras e curiosas. E na escola podem acontecer duas coisas. Esse processo ser respeitado, propiciando atividades para desenvolver essa capacidade, ou ser frustrado. De fato, poderíamos dizer que o ser humano tende a aprender. Inclusive, podemos dizer mais ainda. Não é mérito nenhum do ser humano aprender. Eu diria mais, ele não pode deixar de aprender. Você nota, fica o tempo todo te perguntando, e por quê, e por quê, e por quê, e até parece que alguém teve que proporcionar a vontade de perguntar. Ela vem da essência. Já basta que tenham órgãos sensoriais e percebam. Não é verdade? Basta que tenham cérebros e pensem, raciocinem, imaginem, criem e fantasiem. Mas a escola consegue apenas silenciá-los.
Se prestarmos atenção, cada vez mais, à medida que as crianças vão crescendo, vão perdendo a curiosidade e o desejo de aprender. Uma criança de 12 anos, dificilmente quando sai da escola, pega um livro. Só a minoria faz isso. Porque ela está farta, ela está exausta, ela não quer que digam o que ela deve fazer. Já perdeu toda a curiosidade do aprendizado. A mente de uma criança tem uma qualidade de aprendizagem muito superior à dos adultos, porque é naturalmente desenvolvida para perceber o que lhe é apresentado, e com isso cria sua identidade, constrói a si mesma. Em poucos anos, aprende a controlar seu corpo, pode se comunicar em vários idiomas, compreende as regras da natureza e as características de sua cultura. Todo esse processo complexo e maravilhoso se dá de maneira inconsciente. Ela aprende sem muito esforço, por conta própria. Das coisas que nós aprendemos na escola, até na época em que aprendíamos muitas coisas na escola, de muito poucas nós precisamos realmente na vida cotidiana. É possível que a escola seja conveniente. Eu não acredito que a escola seja necessária. Acredito que pode ser, na melhor das hipóteses, muito conveniente para a sociedade, mas podemos prescindir dela. Porque podemos viver sem saber logaritmos, não podemos viver sem saber como nos relacionar com outras pessoas, ou sem saber caminhar, ou sem saber usar ferramentas. As crianças aprendem todas essas coisas brincando. As crianças têm a habilidade de construir a si mesmas desde o nascimento, aprendendo com o que encontram à sua volta, através de brincadeiras e exploração do mundo. As crianças absorvem cultura. As crianças absorvem a cultura dos pais. Isso se vê, inclusive, na linguagem. Está no contexto cultural humano. Os números e as letras e as palavras, então eles aprendem da mesma forma que aprendem a andar, porque há adultos que andam. É assim, quando um ser humano nasce, sua biologia não o obriga a ser humano. Ele precisa nascer num ambiente humano. Tudo que nos rodeia influi bastante em nossa aprendizagem. O ambiente, o tempo, o comportamento de nossas famílias, as emoções, os gostos, as crenças. Tudo faz parte do ambiente com o qual construímos a nós mesmos. A pergunta então é: que ambiente estamos oferecendo às crianças para que se desenvolvam dessa maneira quando viram adultos? Porque a criança entra em um meio dogmático. Sente-se aqui, fique 6 ou 7 horas nesta carteira. Que horror! Se estamos numa família onde essa rede de afetos é muito fraca, os níveis de agressão são muito altos, de violência, a criança vai ser provavelmente uma criança muito violenta. Não é certo que ela vá ser violenta, eu não estou dizendo isso. Mas estou querendo dizer que em ambientes de violência, a violência se reproduz mais facilmente. A criança vai dar o que recebe, não é? É por isso que temos que almejar relações muito mais amorosas, muito mais profundas nas aulas. Estudos indicam que, atualmente, na idade de 5 anos, 98% das crianças poderiam ser consideradas gênios. São curiosas, criativas e têm a habilidade de pensar de formas diferentes, resolver problemas. Ou seja, têm a mente aberta. O problema é que 15 anos depois, só 10% dessas crianças mantêm essas capacidades. Ou seja, de alguma forma, o que estou dizendo é que, do ponto de vista mental e da consciência, todos nós somos gênios. E, na verdade, o que o professor tem que aprender é como fazer seus alunos abrirem essas portas da mente para que transbordem todo esse conhecimento, essa criatividade, essa genialidade que está dentro de nós. Se nós olharmos os grandes homens e mulheres da humanidade, todos foram grandes sonhadores. Eles tinham uma imaginação muito fértil. Como seres humanos, somos o resultado de milhares de anos de adaptação natural e evolução. Trazemos dentro de nós as características que têm nos permitido sobreviver, nos transformar e crescer. Desde a vontade de comer quando temos fome, até a curiosidade interna das crianças de explorar o mundo. Esse potencial fica esperando nossa permissão para se manifestar. Nas crianças, vemos isso nas brincadeiras espontâneas. Nos adolescentes de hoje, através da rebeldia e da necessidade de transformar a realidade. Por que insistimos em matar sua espontaneidade e castigar sua rebeldia?
se são essas as características que manifestam suas necessidades humanas intrínsecas de se desenvolver. A criança tem um professor interior, principalmente nos primeiros anos, que a impulsiona a aprendizagem, que a impulsiona o descobrimento, que a impulsiona o movimento, que a impulsiona a participar, a trabalhar, a repetir comportamentos, que a impulsiona a decidir quando quer deixar de repetir algo, porque ela já passou daquela fase. Observando como agem as crianças, descobrimos que usam todos os critérios de um verdadeiro investigador, exatamente os mesmos. É claro que existem níveis distintos de complexidade, não é verdade? Mas não há criança que não seja sistemática na observação. Não há uma criancinha que não traduza a observação em experiência. O que podemos fazer para que sejam mais criativas, elas já são. O que temos que fazer é oferecer a elas as possibilidades para que possam se expressar de diferentes maneiras. Se continuarem a fazer isso, amanhã vão ser cientistas. Amanhã vão ser artistas. É só deixá-las.